Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um grupo de pianitas e que alegria ter você aqui conosco. E para iniciar então a nossa programação de hoje, convidar a nossa querida intercessora Osana para estar fazendo a primeira oração. Vamos orar então. Santo Deus, amado Pai, neste momento, Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nós podermos juntos estar aqui, Senhor, e vamos estudar a Tua palavra. Diante da Tua presença, Pai, eu quero colocar cada pessoa que aqui está nesse momento, para que assim o Senhor possa derramar o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Em especial, pedimos, Senhor, pela pessoa que vai nos falar nessa noite, pela Luana. Capacita ela, Deus, com Teu Espírito Santo, que ela possa falar, Senhor, aquilo que precisamos ouvir e aprender. Abençoa, Pai querido, cada um de nós aqui neste momento. Perdoe, Senhor, nossos pecados, nossas faltas, e nos ajude, Pai, a entender o que vamos estudar nesse momento, aprender aqui. Abençoa cada janelinha aqui. Também os agradecimentos, os pedidos que ficaram em nosso coração. Mas nessa noite nós trouxemos, Senhor, agradecimento ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem dado a nós. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém, amém. Obrigada, nossa querida Osana. A Marizinha também colocou a foto do netinho ali, ó, coisa mais gostosa do Ai, mundo gostosa. também. Ah lá, que Ô, mãe, acordou. desse jeito eu não vou conseguir fazer a palestra. Quem que vai fazer palestra, meu Deus? Olha aqui, eu vou fixar Não para vou você conseguir. depois que a gente tá babando aqui. Olha que coisa mais gostosa Gente, desse mundo. que criança gordinha, viu? Os olhos da tia, gente. Os olhos de Luana. Parece mesmo, olha. Gostoso. Eu vou tentar aqui fazer o compartilhamento, transmissão. Deixa eu liberar essa gostosura, porque senão a gente não vai prestar atenção na Luana. É tipo isso. Lu, fica com Deus, viu? A palavra tá contigo. Cadê você aqui para eu te fixar? Obrigada. Tá aparecendo para vocês aí um slide? Tá sim. Assim. Ah, maravilha. Quem hoje viu o tema do que a gente ia falar? Ah, não adianta, né? Tá aí o tema. Olha o que eu ia fazer. Tá literalmente o tema na tela. Mas, pra gente começar, queridas e queridos, né? Eu queria propor uma dinâmica bem rapidinho. Eu tinha uma ideia de hino também, mas eu não sei se a gente tem tempo, como é que tá aí. Li, se você... O que você acha? Qual hino que é? Seria... Deixa eu só confirmar aqui. Seria... Deus cuida de mim? Deixa eu ver, acho que é esse mesmo. Eu deixei separadinho. Aqui... Mais perto quero estar. Se a gente conseguir cantar ele rapidinho, eu, no caso, teria que parar aqui com a gravação, certo? Pra gente pôr o hino. Vamos ver.
Amém. Deus seja louvado. Gente, pode não parecer, mas eu sou um pouco metódica. Então, enquanto eu não organizava para colocar o hino, que eu sabia que eu tinha preparado isso, eu não consegui dar boa noite para vocês, me apresentar para vocês. Não acredito que todo mundo me conhece, né? Mas muito boa noite. Gostaria de dizer que vocês são muito bem-vindos aqui. Gosto muito de estar com vocês. E para mim é um imenso prazer compartilhar aqui um pouco da palavra de Deus, quem sabe de algum conhecimento meu em específico. Então, dizer que estou muito feliz pela presença de vocês. Queria convidar vocês agora, quem se sentir à vontade de abrir sua câmera. Eu acho maravilhoso. Vou até voltar aqui rapidinho. Ó, a Osana tá linda, maravilhosa, que eu tô vendo. A irmã Marisa, com a netinha dela no fundo, coisa mais linda. Irmã Massal também. Tá meio dodói ainda, né, pelo visto, mas a gente tá em oração por você. Minha mãe com a minha cunhada ali também. Ó, um olho aqui, um olho no meu sobrinho, por gentileza. A irmã Maria deu uma abridinha ali, mas já saiu. Mas convido vocês, caso Maria Edna também, sua lindona. Não tô vendo só o seu rostinho aí, a Zenida, toda linda. Então, para começar, eu gostaria de convidar vocês para uma rápida dinâmica. E para isso, eu vou ficar aqui ainda. Então, para não ficar aparecendo triplicado para vocês. Acho que não tem problema triplicar, né? Daí, eu não sei se todo mundo vê o rostinho de todo mundo, mas eu já deixo aqui transmitindo tela. O que eu queria convidar para vocês é a gente brincar de um termômetro emocional silencioso. Que aí eu queria pedir para que cada um de vocês compartilhasse no chat, acho que todo mundo tem acesso ao chat, uma palavra. Queria que você resumisse o seu estado emocional agora em uma única palavra, que represente como você chegou aqui hoje. Ah, Luana, como assim? Tu pode dizer, eu tô cansado, eu tô grato, me sinto sobrecarregada. A minha mãe está super feliz, né? Pra quem não sabe, ela passou ali na prova técnica, acho que é técnica, né, mãe? A primeira prova lá do Detran. Legislação. Sim, é que tem uma prova prática e a prova técnica, acho que é um negócio assim, mas enfim, não vem ao caso. Teórica. Mas qual? Teórica. Teórica, essa é a palavra que não estava saindo, essa mesma. Então, vocês coloquem aí no chat que eu quero ler aqui pra gente ver como que estão as minhas maravilhosas ovelhinhas, pessoinhas, irmãos incríveis. Vamos ver esse termômetro, como é que tá. Olha, tem gente esperançosa por aqui, tem gente se sentindo gratidão ali. Vamos ver o que mais aparece aqui pra gente. Gratidão. Olha só, gente, 500 salgados. Não chegou nenhum aqui em casa. Interessante. Confiante, cansada, mas grata, gratidão. Olha que bênção.
Olha essa do irmão Carlos, perseverando, Mateus 24:13. Quem sabe esse verso decor? Mateus 24:13. Quem sabe? Tem alguém que sabe? Quiser compartilhar aqui no chat, abrir o microfone para falar? Para não ficar só eu falando? Exausta, mas Ebenezer. Muito bem. Nossa, a galera aqui é muito abençoada. Mas ele persevera até o fim, e este será salvo. Olha que bênção, amém. Jesus seja louvado. É isso, né, gente? Mesmo nas dificuldades, a gente tem que perseverar. Quando a gente persevera. E isso, que legal, isso fala bastante também sobre o tema de hoje que eu quero conversar com vocês. Ah, Luana, mas por que tu tá fazendo essa dinâmica? Em que lugar que tu quer chegar? Eu queria compartilhar com vocês que é muito interessante que a gente nomeie as nossas emoções, porque isso reduz a ativação fisiológica e aumenta a consciência emocional. Ou seja, promove pertencimento aqui no grupo, né? Então, ai, minha mãe é muito safada, né? Colocando a cara do meu sobrinho aqui. Meu sobrinho que eu nem vi ainda pessoalmente, mas enfim. Faz com que vocês tenham consciência. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa mente, ela tem um poder muito grande. Hoje eu estava na academia com o João, e aí eu achei muito interessante. No final ali, eu falei assim para ele, amor, tô muito cansada. Fiz o que pude, mas pude pouco. Falei assim para ele. Ele falou assim, você tá falando? Você não pode falar isso. Você não pode falar, tô muito cansada. Você tem que mudar a sua mente. Você tem que falar, eu tô muito cansada, porém, hoje eu me esforcei, eu fiz o meu melhor, hoje eu sou 1% melhor que ontem. E eu falei, cara, ele tá certo. Acho que eu falo tanto na cabeça dele que fica, né? E ele tá certo. A nossa palavra, ela tem muito poder. Então, é muito importante que a gente tenha consciência dos nossos sentimentos. E por que isso é tão importante? Por exemplo, quando você está usando alguma rede social também, o algoritmo, ele sabe. Se você está triste, e você consome ali conteúdos de tristeza por um longo período de tempo, ele te recomenda mais vídeos tristes. Então, é importante que você reconheça que você está triste, busque entender o que tem acontecido, enfim, correr atrás disso. Mas é muito interessante a participação de vocês. Só uma última lidinha aqui, que eu acho que a irmã Neide falou alguma coisa que eu não li. Que ela tá meio cansadinha, mas agradece. Bom, querido Deus. Eu posso citar o versículo, Ana, que você pediu? Pode. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. 24:13. Amém. Deus seja louvado. Oi, Luana. Aqui em casa eu sempre falo a respeito das palavras, né? Uhum. Às vezes meu marido, minhas filhas falam alguma coisa assim, que o ônibus do sofredor, vamos supor, ai, que merda, não sei o quê. Eu falei, gente, a gente tem que falar coisas de bênção, ônibus de pessoas de bênção, que a gente vai ser abençoado, a gente tem que profetizar coisas boas em nossas vidas, a gente tem que cuidar com as palavras, sempre, eu sempre falando, mesmo que o dia tá irritado, tá nervoso, eu falo alguma coisa que é para trazer coisas boas pra gente, porque a palavra tem poder, se a oração tem poder, imagine a palavra. Imagine a palavra. Irmão Pedro, só fazer um adendo aqui rapidinho. Irmã Joelma, por favor, não desliga a sua câmera. Você é toda bonita aí, eu quero te ver. Por favor. Deixa eu só fazer um adendo a essa. Nossa, que divino que você falou. Esses dias, a semana eu vi um vídeo muito interessante, que realmente só falava aquilo que é óbvio, né? E o óbvio, ele é importante, ele precisa ser dito. Que era de um cara falando assim sobre a criação de Deus. Que quando Deus criou o mundo, é óbvio que o ser humano ali ele fez com a própria mão, mas na hora dele, ele soprou o fôlego de vida e falou, né? A importância da fala, daquilo que nós dizemos. A palavra, para ser mais exata, a palavra, ela é basicamente a forma de criação divina. É assim que Deus cria. É assim que ele cria e é assim que ele faz surgir novamente. Quando uma pessoa morre, ele fala, viverá. Quando a pessoa está machucada, ali Jesus falou o quê? Levanta-se e anda.
através da palavra. Então, basicamente, é uma forma de nos ensinar que a palavra ela tem muito poder. E que é desta forma que Deus ele trabalha. Então, se Deus, Jesus, para ser mais exato ali, quando ele veio aqui na Terra, já nos ensinou sobre a importância daquilo que a gente fala, quem dirá nós, meros mortais, que ficamos nos desejando mal, nos colocando para baixo. Às vezes nem é... muita gente fala, né, que as 5 pessoas ao nosso redor distinguem quem a gente é. Às vezes a pessoa que mais nos coloca para baixo é a gente mesmo. Então, Joelma, maravilhosa, muito obrigada por ter compartilhado isso, que às vezes a gente esquece, né? Então, e voltando ali para o verso que a irmã Marisa leu, é aquele que persevera, será salvo. Então, que a gente possa perseverar, né? Ser forte, corajoso. Irmão Pedro, pode falar. Perdão por falar demais. Pode falar. Seu áudio está fechado. Boa noite. Boa noite. Nós precisamos ser fortes e corajosos e ser perseverantes na oração. Orar sem cessar. Muito bom. Muito obrigada. Isso mesmo. Isso mesmo. Inclusive, é muito importante a fala e é muito importante também que a gente fale com o nosso Deus, né? Vamos só dar início aqui ao que eu queria falar com vocês, porque se depender de mim, a gente fica nesse bate-papo a noite inteira. Então, vamos lá. Qual que é o meu objetivo aqui hoje? O meu objetivo aqui hoje é, junto com vocês, entender que a fé, ela não elimina o esgotamento humano. Quando eu pedi para vocês falarem como vocês chegaram aqui hoje, eu queria basicamente conectar com a ideia de Elias, que Elias também chegou exausto e emocionalmente drenado. Então, a gente vai falar sobre um personagem que também passou pelo esgotamento emocional, que muitas vezes a gente passa. Um adendo interessante, acho que foi a Neide que falou assim, que está muito cansada, mas que agradece a Deus pela saúde dos filhos. E aí, na mesma hora, eu pensei, nossa, toda mãe é meio corujinha, né? Apesar do cansaço, tá lá a gratidão pelos filhos. Então, só falando aqui, e aprender também como que Deus cuida do processo emocional, que isso também é muito importante, é basicamente aquilo que eu gostaria, de fato, falar aqui com vocês. Primeiro, a gente vai falar do contexto de Elias, que tá lá a história de Elias, para quem não sabe, tá lá em 1 Reis 17, 19. Eu montei um resumo pequenininho, mas que basicamente descreve como que era Elias. Eu acho que eu não posso mandar mensagem aqui. Posso? Deixa eu ver. Eu queria mandar aqui no grupo para que algum de vocês lessem, porque eu não queria só eu falar. Então, eu queria... Aqui... Alguém tem acesso ao grupo aí agora e pode entrar? Para ler o que eu pedi? Sim, maravilha. Enviei lá. Vamos então ver o contexto de Elias. Quem foi Elias? Qual é a história de Elias? Vamos lá. Elias foi um profeta levantado por Deus em um período de profunda corrupção espiritual em Israel, durante o reinado de Acabe e Jezabel, que haviam instituído a adoração a Baal. Sua missão principal era confrontar a idolatria e chamar o povo de volta à fidelidade a Deus. Em 1 Reis 17, Elias anuncia uma seca como juízo divino, e em seguida é sustentado por Deus de forma sobrenatural, primeiro por corvos, junto ao ribeiro de Querite, e depois pela provisão milagrosa na casa da viúva de Sarepta, onde também realiza a ressurreição do filho dela. Em 1 Reis 18, ocorre o confronto no Monte Carmelo, onde Elias desafia os profetas de Baal e Deus responde com o fogo do céu, levando o povo a reconhecer o Senhor como Deus verdadeiro. Após esse momento de grande vitória espiritual e intensidade emocional, Elias enfrenta uma ameaça direta de morte feita por Jezabel. Em 1 Reis 19, ele foge, entra em colapso emocional, sente medo, solidão e desesperança, chegando a pedir a própria morte. É nesse contexto de exaustão que Deus passa a cuidar dele de forma integral, oferecendo descanso, alimento, escuta e direção renovada.
Esse percurso mostra um profeta forte em missão, humano em sua fragilidade e profundamente cuidado por Deus em seu momento de maior esgotamento. Muito obrigada, Li. Obrigada por ter lido para a gente. Então, agora a gente já tem um pouco do contexto de quem foi Elias, né? Então, eu resumi tudo, tentei resumir o texto e resumir do texto, escrevi aqui no nosso slide. Elias, ele foi um profeta forte, ele era um missionário ativo e que vivia experiências intensas com Deus. E, basicamente, Elias era como um de nós. Aqui eu conheço muitos missionários. Eu não sei, perdão, o contexto de todo mundo, mas eu vou falar de quem eu conheço. Por exemplo, eu sei que o irmão Massal e a minha mãe, duas pessoas que eu tenho ali um certo tipo de conhecimento, eu sei que eles fazem visitas, que eles são missionários, que eles levam a palavra de Deus, ajudam o próximo. Eu sei também da força deles como pessoas. E eu, pelo menos da minha mãe agora falando, eu sei também de experiências intensas dela vivida com Deus. E o que é interessante, mesmo pessoas que estão ali diretamente na missão do Senhor, mesmo pessoas que já tiveram experiências intensas com Deus, depois da vitória, podem sofrer, sim, o colapso emocional. Então, Elias ali, ele sofre esse colapso ali de pedir pela própria morte, basicamente depois de ter conseguido ali, né? Depois de ter passado ali os 3 anos de escassez e fome, que ele sobe ali o monte, Deus, ele manda a chuva, o fogo, enfim, e depois disso ele sofre a ameaça de morte de Jezabel e aí causa o seu colapso emocional. Eu queria fazer um breve adendo aqui. É interessante que o juízo de Deus, ele é sempre adaptável, digamos assim, a palavra que eu consegui chegar, ao ensinamento. O juízo de Deus, ele não é mero tá fazendo isso ali só por algum tipo de brincadeira, por exemplo. A gente sabe que lá no Egito, as pragas que Deus ele jogou no Egito, cada uma atingia um deus específico. Então, o pessoal lá adorava o deus do sol, o sol ficou escuro. O pessoal lá adorava tal coisa, e veio uma praga. Então, basicamente, para quem não sabe, ali no contexto, a entidade ali de mais adoração era o deus, né? O deus com D minúsculo, Baal. Deus que eles acreditavam ali, os pagãos. E o Baal, para quem não sabe, lá no MAB, no NASP, inclusive no Museu de Arqueologia Bíblica, que tem lá no NASP, tem uma estátua. Ela não está toda completa, mas ela tem uma estátua. E uma estátua de Baal. E Baal, ele tem em uma mão uma enxada e na outra um raio. Por quê? Porque Baal, ele era o deus da agricultura. Então, em uma mão ele tinha enxada, mas ele também era o deus do raio. Por quê? Naquela época, se não chovesse, como que ia ter agricultura? Então, Deus ele foi muito específico no juízo que ele deu ali para aquele povo. Então, o que ele fez? Fez com que ficassem sem água. E só fazendo um outro adendo em relação a quando Elias ele foi lá e conheceu a viúva lá, que vocês sabem a história, né? Conheceu a viúva lá, que não tinha comida, e que o último resquício de alimento que ela tinha, ela falou para Elias que ia fazer para ela e para o filho, porque depois disso eles iam morrer, porque eles não tinham mais o que comer. E naquela época, realmente, Samaria passou por muita fome, porque se não tinha chuva, não tinha como o alimento surgir. O alimento, ele vinha da terra. Então, ele vai e pede para ela, ele fala com a autoridade de Deus. Eu vi isso, gente, que eu tô falando para vocês, no podcast do Rodrigo Silva. Inclusive, eu vou passar para vocês lá no grupo, é muito interessante, tem várias coisas que a gente às vezes não se atenta, mas eu fiquei tão impressionada que, para mim, acho que foi a resposta, sabe? Essa mulher, a samaritana, que a viúva, no caso, ela era pagã. E, por algum motivo, eu nunca tinha prestado atenção especificamente nesse aspecto da vida dela. Ela era pagã. Mas quando ele falou assim, vai lá e faça um bolinho para mim,
faça para mim, estou, claro, contextualizando, né, adaptando ali a fala, faça um bolinho para mim, o pão para mim, ela vê nele autoridade divina, porque óbvio que se não for isso, do nada o que ela vai fazer, então ela vê nele autoridade divina, e ela vai lá e faz. Só que depois disso, as botijas ficam cheias, ó que legal, então ela vê, legal, mas nesse momento ela ainda não acredita em Deus. Como que a gente sabe disso? Porque o filho dela, ele para de respirar, tá ali escrito, né, nas passagens, ele para de respirar. Eu vou só dar uma viradinha aqui, que eu quero falar isso olhando para vocês. Ele para de respirar, e aí Elias vai ali tentar fazer com que ele volte à vida, e realmente ele consegue fazer com que ele volte à vida. E somente aí, quando o filho dessa mulher pagã volta à vida, que ela fala, realmente, você é um profeta de Deus, é uma pessoa de Deus. Então, somente aí ela passa a crer. Então, perceba, houve um milagre muito grande. Ela não tinha nada para comer, mas Deus saciou ela. Basicamente, as botijas ali, todas cheias de comida. Ela foi saciada no quesito fome, mas isso não foi suficiente para ela crer que o Deus de Israel ele existia, que o Deus que o profeta Elias era verdadeiro. Isso acontece com a gente. Vários momentos da nossa vida, a gente tem provas reais, a gente passa por experiências reais. Gente, vou falar para minha mãe. Pela minha mãe. Mãe, perdão aí, vou usar a senhora de exemplo. A minha mãe, ela tem uma coisinha bem específica que se chama dislexia. Ela tem um pouco mais de dificuldade do que, por exemplo, eu e você, a assimilar conteúdos ali, textos, escritos, interpretação de texto. Então, para ela é um pouquinho mais difícil, ela tem que ler mais de uma vez. E isso sempre foi lindo para mim, porque ela sempre gostou de ler a Bíblia e ela não entendia. E ela lia de novo, e hoje ela diz que já consegue ali usar estratégias, ouvindo, e ela sempre orou pedindo para Deus, para que Deus ajudasse ela a entender a Bíblia. E uma mulher levemente dislexia, não estudou, para quem chegou tarde, ela estava contando, né, ela estava contando que ela não estudou direito para a prova teórica, mas que ela orou e pediu para o Espírito Santo ir com ela fazer essa prova teórica do Detran. E ela tem dificuldade real, e falo eu, e não é porque eu sou psicóloga, não, mas qualquer pessoa que realmente estuda sobre esses transtornos de aprendizagem, não sei se a gente tem alguma pedagoga aqui, se a gente tiver, provavelmente elas vão saber do que eu tô falando, da dislexia, que é um transtorno de aprendizagem. Então, quem estuda sabe o que é, o que se passa. Mas ela passou. E isso, gente, parece bobo para algumas pessoas que às vezes não têm dificuldade. Para mim, inclusive, foi super simples fazer a prova. Mas para ela é um pouco mais difícil. Mas isso foi extremamente obra do Espírito Santo. Foi uma experiência do Espírito Santo e eu não tenho dúvida disso, eu sei que ela também não. Mas, mesmo passando por isso, ela corre o risco de chegar em casa e duvidar do Senhor, das experiências do Senhor. E isso acontece com a gente vive experiências e ainda assim a gente pode correr o risco de não acreditar. Então, para aquela mulher, para aquela viúva, ela teve ali um milagre, aconteceu, mas ainda assim não foi o suficiente para com que ela acreditasse ali em Deus. Então, por isso que é tão importante você ver o Elias, o próprio Elias, foi um instrumento de milagre, mas ainda assim ele também pode ter tido a vitória de ter passado por tudo isso, mas ele também sofreu um colapso emocional, o que mostra também uma característica de Elias muito semelhante conosco, que temos os nossos leões de cada dia que nós enfrentamos, mas nós também sofremos colapsos emocionais, mesmo fazendo bem, mesmo ajudando o próximo, mesmo servindo na obra de Deus. Então, e aí eu trouxe para vocês uma ligação ali com o contexto psicológico, né? E eu fiz uma conexão aqui e queria trazer para vocês que o pico de estresse seguido com queda emocional é comum após eventos intensos. Então, o que acontece? Elias, imagina, ele foi o cara que chegou lá e falou para eles: o meu Deus, o Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro, vai fazer com que não chova por 3 anos. Então, imagina, não choveu realmente. E as pessoas começaram a sentir fome. Então,
Como que eles olhavam para Elias? Elias, você é maravilhoso, teu Deus é realmente verdadeiro. Claro que não. Tinha gente que queria matar, Jezabel, por exemplo, queria matar Elias. E eu suponho que não tenha sido só ela, né? Então, ele realmente deve ter sofrido também a dor das pessoas ali que passavam pelas necessidades. Então, para ele, foi realmente... A gente está trazendo Elias agora para um contexto semelhante a nós, porque ele era assim como nós, né? Então, para ele não foi fácil. Então, a gente sabe que esses picos de estresse seguido por essa queda emocional, ele é muito comum. Então, geralmente, mães que têm bebê, que é o puerpério, é uma queda ali é uma queda emocional depois de um pico de estresse muito grande. Então, o sistema nervoso, ele entra em exaustão. Todo mundo, quem já foi mãe, sabe qual que é o nível de exaustão ali do puerpério, né? De estar com o recém-nascido, de não dormir a noite toda. Então, sabe que isso realmente é uma questão que acontece várias vezes. Então, ali em 1 Reis 19:4, que eu faço questão de ler para vocês, porque é só um capítulo, um versículozinho, então acredito que seja interessante a gente ler, fala o seguinte: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, que era um tipo de árvore, né, ali, e pediu para si a morte. Basta, toma agora ao Senhor minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, aqui a gente percebe Elias passando por um processo de exaustão intenso, depois de ter passado por tudo isso. Jezabel tinha ameaçado a vida dele, eu suponho aqui, agora que eu tô falando coisas minhas, né? Eu suponho aqui que não tenha sido só ela por si só, mas ele se sentia ameaçado, né? Eles tinham matado os profetas, então ele sabia que ele corria risco de vida, então ele sentiu medo, ele sentiu solidão, ele sentiu uma sensação de fracasso. E agora eu digo para você, o mesmo cara que ressuscitou o filho da viúva, o mesmo cara que fez ali, foi um instrumento, né? Óbvio que a gente sabe que quem fez todas as coisas foi Deus, mas ele foi um instrumento. O mesmo cara que fez cair fogo do céu também teve medo. Também teve... isso, ótimo, o Hernandes aqui, ótimo. Eu esqueci de falar do básico, né? Alguns dizem que, com essa passagem, que ele estava passando por depressão. Isso tem base, sim. Isso tem base, sim. Realmente, o episódio que Elias passou ali se assemelha ali com depressão. O que me faz ter ali de base científica de que ele passou por depressão? Primeiro, a gente sabe que ele passou por um momento que a gente chama de gatilho, por exemplo, de intenso pico de estresse, como a gente fala aqui. Luana, como assim intenso pico de estresse? Escassez de comida, digamos assim, um certo tipo de exclusão social, né? Exclusão social. Então, nós somos seres sociáveis. Nós sabemos que passar fome não é fácil. E o pior, quem causou tudo isso? Não é, eu tô falando aqui, por favor, me entendam, não tô falando que a culpa era de Elias, claro que não, a culpa era do povo que já estava ali rebelde, completamente com adoração a Baal, e foi uma forma que Deus fez com que eles aprendessem, que eles fossem punidos, mas ele foi um instrumento de aviso, ele foi a boca que falou. Então, ele é um ser humano. É a mesma coisa de... Então, esse termo já era conhecido como depressão. Depressão, a palavra depressão. Toda a questão científica de depressão, infelizmente não. Mas é atrelada à tristeza profunda. Quem que pede para morrer? A gente chama de pensamentos... Só um minuto, porque... muita coisa aqui na minha cabeça, de pensamentos autodestrutivos. Pensamentos autodestrutivos, exaustão emocional, pico de estresse, tudo isso são sintomas depressivos, mas que ainda não eram nomeados como depressivos, como depressão, porque não se era conhecido em depressão na época, né?
pensamento suicida, que hoje em dia a gente não usa mais esse termo de suicídio tanto. A gente fala como tentativa de autoextermínio, enfim, mas isso é só coisa da saúde mesmo. Mas a gente não usa tanto, por isso que eu falei ali pensamentos de autolesão, que é da pessoa realmente desejar morrer, desejar estar morta, tirar a própria vida. No caso ali de Elias, ele estava sobrecarregado e ele falou ali que desejava que Deus o levasse, né? Então, assim, eu não vejo ali uma pessoa assim suicida. Eu não vejo que ele estava tentando a própria vida. Se tentou, não sabemos. Não sabemos. Isso não é mencionado na Bíblia. E é aquilo que o irmão Pedro falou. Ele estava se escondendo nas cavernas. Ele foi se escondendo. Então, ele estava com medo. Ele sentia medo. E, inclusive, no podcast que eu falei para vocês que eu assisti para além da Bíblia, né, que é muito interessante a gente saber um pouco mais do que a gente já conhece, que foi do Rodrigo Silva, ele deu um exemplo muito interessante sobre a depressão ali para a gente ter uma ideia mais ou menos do que ele estava sentindo. Vamos supor que chega uma pessoa para você, Joelma, chega uma pessoa para você, Hernandes, que chega uma pessoa para você, Osana, e fala assim, aconteceu um acidente. Do nada, a pessoa chega do nada e fala assim, aconteceu um acidente, morreu o seu esposo, morreu a sua esposa, morreu seu filho, sua filha, e do nada, qual é o sentimento que você sente? Você é tomado por uma tristeza profunda. Só que assim, sabe qual é a questão da depressão? Ninguém morreu. Mas a pessoa sente aquela tristeza, aquela falta, aquele abandono todos os dias. E como explicar que você sente essa tristeza se nada aconteceu? Porque a depressão, ela não é vista. Não tem como você... Assim, óbvio que para nós, psicólogos, é muito simples a gente... É uma coisa da cabeça, é isso mesmo, João, é uma coisa que está ali dentro. Para nós, a gente fica atento ali à forma que a pessoa se veste, se ela toma banho, se ela cuida do cabelo. Porque quando a pessoa está com depressão, até as coisas mais simples ficam difíceis de ser feitas. Tomar banho se torna difícil. Então, é uma questão ali muito, muito forte. Então, aqui no conceito psicológico, eu trouxe também uma questão de burnout espiritual e emocional. Isso pode acontecer quando você está sobrecarregado, quando você se sente sobrecarregado. E detalhe, isso não é culpa de Deus, não. Isso é culpa, eu vou falar, culpa porque nós somos seres humanos. E nós criamos na nossa mente distorções cognitivas. E aqui eu trouxe as distorções como generalização, desvalor pessoal, desesperança. Luana, como assim generalização? Tudo vai dar errado. Todos os profetas morreram, eu também vou morrer. Desvalor pessoal. Mas a culpa é minha. Eu não deveria ter feito isso. Não sei o quê. Desesperança, nada vai dar certo, eu vou morrer, Jezabel vai me matar. Então, o que eu queria trazer para vocês é que até os profetas fortes, porque eu estou falando de Elias, inclusive, nós sabemos que tem Elias, profetas, e Moisés, leis. Então, são duas pessoas que têm papéis importantíssimos ali na missão, enfim. Então, até os profetas fortes tem dias em que a mente mente, em que a mente vai mentir. Então, queridos, se até mesmo Elias, que tinha um relacionamento com Deus, que viveu ali muitas questões, se até mesmo ele passou por isso, com distorções cognitivas, pensamentos negativos, quem dirá nós? Nós também estamos inerentes a isso, né? Só rapidinho para eu ler aqui o que o Pedro falou, que foi muito interessante. Que ele fica pensando em Jó, que perdeu 10 filhos no mesmo dia, e ele dizia, Deus meu, tomou, olha, Deus que me deu, Deus tomou, olha a fé dele. Gente, isso aqui coisa, inclusive, isso aqui foi o começo de tudo, né? Jó foi o primeiro livro escrito por Moisés. Foi lá dos princípios. E quando Deus falou assim,
pode fazer o que quiser, só não toque em Jó, só não mata Jó, porque Deus ele sabia da fé daquele homem. Então ele entendia a grandiosidade de Deus, porque a gente não pode amar mais o nosso esposo do que a Deus. A gente não pode amar os nossos filhos mais do que ama a Deus. A gente não pode amar os nossos bens materiais mais do que ama a Deus. E Jó, ele entendia isso. Mas eu acredito, gente, que com o passar do tempo, os profetas eles se parecem mais com a gente da nossa época aqui, né? De que passaram por coisas assim como nós, e que bom que está ali a Bíblia escrita para que a gente possa aprender. Então, mais uma vez, repito, até os profetas fortes têm dias em que a mente mente. Então, qual foi a primeira resposta de Deus? A primeira resposta de Deus não foi um sermão. Ele não dá um sermão. Deus, ele oferece o quê? Sono e alimento. Eu vou ler, porque eu não quero contextualizar, para não perder a riqueza dessa passagem. Mas aqui, em 1 Reis 19:5, diz o seguinte, que ele deitou-se debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou e disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então, até o 8, né? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, isso aqui, quando a gente entender isso aqui, a gente vai entender como se regular, inclusive trouxe aqui a questão da regulação emocional, como se regular e como entender o quanto Elias, o quanto nós somos importantes para Deus. Deus, ele não fala, Elias, sacanagem, né, cara? Você é uma pessoa que fez tudo o que fez através de mim, você vem me dizer que quer morrer? Pelo amor de mim mesmo, né? Você não vai morrer, eu não vou deixar você morrer. Ele poderia ter feito isso, porque ele é Deus. Mas não, ele ofereceu comida, ele ofereceu alimento, descanso. Então, a regulação emocional da nossa mente, ela começa pelo corpo. Por isso que é tão importante, quando você vai ali no psicólogo e tá ali com sentimentos depressivos, é tão importante que você regule a sua rotina. A gente pergunta se você toma luz solar, se você abre a janela do seu quarto. A gente pergunta se você faz algum exercício físico, algum tipo de atividade física. A gente pergunta como que tá a tua alimentação. Você tem se alimentado? Porque a depressão, ela tira a tua fome, ou às vezes você sente fome demais. Como que tá teu sono? Tem dormido bem? Às vezes tu sente insônia, às vezes você só dorme porque não tem ânimo para fazer mais nada, então por dormir demais você também não se alimenta bem. Então é importante que você entenda que o sono, a nutrição, o descanso, eles reduzem a hiperativação do sistema límbico. Ah, Luana, o que é o sistema límbico? Fala na minha língua. O sistema límbico, ele é o centro cerebral responsável por processar emoções, memórias, comportamento motivacionais, olfato e etc. Então, se você quer melhorar o processo de regulação emocional, é importante que você reduza a hiperativação do sistema límbico através do sono, da nutrição, do descanso, basicamente dos 8 remédios naturais que Deus nos deixou. Então, Deus, ele não espiritualiza o esgotamento, diferente de muitas pessoas que eu vejo por aí, que não fazem isso na minha frente, que se fizerem, elas escutarão. Mas Deus, ele não espiritualiza o esgotamento, ele cuida do organismo, ele entende que o nosso corpo tem limites. E ele faz o quê? Cuida do nosso corpo, cuida do organismo, fala pra gente cuidar. Então, queridos, fica aqui a dica. Se em algum momento você se sentir esgotado, o primeiro ponto que você precisa fazer é, claro, pedir auxílio divino, mas é descansar, é se alimentar e perceber que o seu corpo, ele fala também através da sua saúde. Jó tinha confiança em Deus, sua mulher, além de não ter fé em Deus, ainda mandou amaldiçoar seu Deus e morre. E isso é palavra do diabo em mentes fracas e sem fé em Deus, Luana, com certeza. E eu não julgo ela, porque passar por que Jó passou, inclusive ele só passou porque Deus sabia que ele conseguia. Eu não julgo ela porque, vai ver, eu falaria a mesma coisa. Mas isso é motivo da gente
dobrar os nossos braços e continuar dessa forma? Não, pelo contrário, queridos. É motivos da gente falar, meu Deus, eu quero ter uma fé cada dia mais semelhante de Jó. E olha, é perigoso falar isso, tá? Porque tudo aquilo que tu fala, aquilo como a Joelma falou, tudo aquilo que tu fala tem poder. E aquilo que tu pede também tem poder. Muitas vezes a gente pede paciência. Vem paciência de graça? Não! Vem situações que te fazem, te provam ali, para que tu tenha paciência. Então, às vezes a gente pede, a gente quer ter a fé de Jó, mas não quer passar por que Jó passou. Então, fica aqui o adendo, né? Estamos terminando, queridos. A caverna. Jó, ele se... gente, desculpa, tá escrito ela, mas era ele, né? Ele se isola. O contexto psicológico que eu trouxe para vocês. O isolamento, ele está aqui na história como uma tentativa de autoproteção. É uma evitação experiencial. Então, ele tem medo, ele sente medo de tudo aquilo que vai acontecer e ele se isola. E, queridos, eu sou muito parecida com Elias. Quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho medo, quando as coisas estão difíceis, para eu me regular emocionalmente, é uma tentativa ali de proteção mesmo. Para eu me regular emocionalmente, eu me calo. Às vezes eu saio, inclusive eu tô vendo que meu pai tá ali na rede, eu vou falar isso aqui para ele escutar. Eu sou muito parecida com ele. Quando ele tá estressado, cansado, sabe o que ele faz? Ele monta ou no animal dele e vai pro pasto, ou ele monta na moto dele e sai. Sem destino. Vai saber Deus pra onde que ele vai. Às vezes é pra casa da minha avó, isso é muito bom, né? Porque ele não fica sozinho. Não recomendo se isolar. Mas eu aprendi muito isso para me regular. E isso, às vezes, pode ser perigoso. Porque às vezes você acha que você está se protegendo, mas não é assim que você vai passar por isso. É importante que você tenha uma pessoa para compartilhar a sua dor, que você tenha companhia, que você converse. Aquilo que eu falo, ele sai e se regula, mas ele tem, graças a Deus, ele tem ali meus avós. Sempre quando ele tá assim, ele vai lá para casa dos meus avós, conversa. E a filha dele é psicóloga. Tem alguma semelhança? Enfim. Mas, então, isso é muito importante. A tentativa é autoproteção, mas isso não é o que vai acontecer. Então, hoje eu te pergunto, querido, quais são as nossas cavernas modernas? Onde que tu se esconde? Onde tu se isola? Ah, lá na igreja estão precisando de alguém para cantar. Ai, que vergonha. Vou ficar no banco aqui, não vou cantar. Manda outro. Chama outro, assim, que nem Moisés, né? Ah, chama outro. Mas, na verdade, tem várias formas de se isolar hoje em dia. Então, eu queria que tu pensasse bem. Será que é a melhor estratégia? Será que é a melhor forma, né, de alcançar seus objetivos? Então, aqui, Deus, ele não está no barulho, ele está no sussurro. E isso vem aparecer aqui em 1 Reis, gente, está acabando, tá? O último slide é a mensagem final. Esse aqui é o penúltimo slide. Então, tá aqui em 1 Reis 19, 11 a 13. Vou ler aqui para vocês. Disse-lhes Deus, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu seu rosto e seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ou seja, teve o quê? Teve o vento, teve o terremoto, teve fogo, mas não é lá que Deus está. Deus, ele está na brisa suave. Deus, ele acalenta e Deus, ele pergunta. Ele fala. Então, aqui a gente vem trazendo um Deus que traz a regulação emocional através da calma, né? Ele regula pela calma. Segurança interna, atenção plena, faz com que Elias sinta que ele não está sozinho, que ele é importante para Deus, que ele está seguro. Então, a mente, ela não escuta em modo de ameaça. Por isso que Deus, é tão importante isso que vocês entendam, que Deus, ele é tão tranquilo, ele é tão amoroso, ele é tão calmo, porque é uma forma de
trazer a nossa mente inconscientemente de que é seguro, de que tá tudo bem. Então, o cérebro, ele grita quando ele está sobrecarregado, mas Deus sussurra quando estamos prontos para ouvir. É óbvio que quando nós estamos prontos para ouvir, é dessa forma que Deus ele vai falar no nosso coração. Então, aqui a mensagem final eu trago para vocês é que o chamado, né, renovado, foi renovado, ele envia novamente Elias, né? Então, a missão, ele envia novamente Elias. O que eu queria dizer para vocês é que a missão, ela não exclui fragilidade. E fragilidade não exclui missão. Infelizmente, nós somos seres humanos e somos inerentes às fragilidades humanas, porque ele estava esgotado, porque ele é um ser humano, assim como nós. E agora, tá aqui, bate-papo, vamos. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês, e eu queria muito que vocês... a comissão de nomeação, as pessoas só querem pegar cargos bons e fáceis, e os mais difíceis elas correm, sim. E a gente tem que pedir uma frase que nunca me sai da cabeça. Deus, ele não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. Então, nós nunca devemos ter medo das escolhas de Cristo, né? Então, aqui eu queria fazer para vocês umas perguntas, queria que a gente fizesse um bate-papo aqui, trocasse algumas ideias. Em qual momento da história mais se reconhece? Aqui eu citando aqui a história de Elias. Em qual momento que tu mais se acha parecida com Elias? Ou parecido com Elias? Queria que vocês compartilhassem, que às vezes uma coisa que tu sente, que a Joelma sente, o Carlos pode falar. O Carlos sente e alguém pode sentir. Então, Carlos, você está com a palavra. Muito obrigado. Boa noite com todos. Algo que falou Elias é que ele tinha ciúme de Deus. Tem um ciúme que ele ficou só. Mas Deus lhe falou a Elias que ele não está só. São mais de 7.000 que não doblaram as rodillas ante Baal. Então, muitas vezes nós pensamos que a obra é nossa. A obra não é de nós. A obra é de Deus. Então, nós temos que perseverar. Elías tinha 7.000 profetas que não doblaram rodillas ante Baal. Mas ele foi embora. Mas ele devió ficar perseverando ali, hasta que esos profetas se juntaran a ele e derrotaran a la mulher. Mas, então, Elías trocou de profeta, ungiu a Eliseu. Mas é um bom exemplo para nós. Perseverar até o fim, para ser salvos. Mas, salvos de quê? O Mateus 1:21 dice, Jesús nos vino a salvar do pecado. Y eso, la lucha es de nosotros mismos. Tenemos que luchar contra el eu. Tenemos que luchar contra el eu para no pecar contra nuestro Deus, mas perseverar até o fim. Irmão, muito obrigado. Beleza. Eu gostei muito do estudo de agora. Serviu para eu muito. Obrigado. Ah, maravilha. Muito obrigada. Ô, Carlos, tu compartilhou uma coisa que eu tinha esquecido da história. Ele pensava que estava sozinho, que só tinha ele passando por aquilo, e muita gente perseverando. Então Deus, ele falou, estão ali, estão guardadinhos, mas tem muita gente que não dobrará os joelhos a Baal. Então isso é muito importante. E por isso que eu acho tão importante esses grupos, esse grupo de forma especial, falando dos gibeonitas, que são de pessoas que compartilham das suas dificuldades, que compartilham enfim, seus pedidos de oração e que encontram irmãos queridos que às vezes estão passando pelas mesmas dificuldades, né? Então, eu acho muito importante. Mas alguém quer falar em qual momento Antes disso, eu vou fazer mais uma pergunta, né? A pessoa escolhe qual corresponde. Qual tem sido a sua caverna atual na tua vida? O que tu sente que tem sido a tua caverna? Alguém quer compartilhar com a gente? Então, eu tenho uma pergunta, na verdade, aí. Não fugindo aí do contexto, né? Mas dentro dessa mesma vertente, né? Porque assim, até onde eu conheço, né?
essa questão da depressão, né? Ela é excesso de passado, né? Quando a pessoa ela se apega a uma coisa negativa do passado, né? E aí ela vai alimentando isso pela mente dela e vai adoecendo, né? A mente dela até ela ficar num estágio mais grave, vamos dizer assim, né? Ou seja, pensamento negativo, né? Excesso de passado, de tudo que é negativo, a pessoa ela chega a entrar nesse estágio, né? A minha pergunta é a seguinte, eu não sei se tem a ver, Fica à mas enfim, vontade. é na mesma vertente. É na questão de Jesus ali no Getsemane, quando Jesus falou ali, Pai, a minha alma está profundamente triste até a morte. Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós vemos aí o contraste, né? Eu estou falando aqui em termos emocionais, tá? Não é em termos de Sim, salvação, porque ali é no sim, sim. contexto, né, que Jesus já vai morrer na cruz e por aquele contexto ali. Mas a vertente aqui é na questão emocional. Vemos que Elias, emocionalmente, vamos dizer assim, estava lá no auge, né? Lá no topo. De repente, a emoção, né, cai e ele entra nessa estabilidade, né, de, de depressão. Já no Uhum. final de Jesus, né, embora seja num processo salvífico, mas naquele contexto, Jesus estava levando consigo, né, as mazelas, né, os pecados de toda a humanidade sobre ele. Ou seja, tudo que a humanidade veio sofrer e que estava passando, Jesus levou sobre ele. Em termos aí de sobrecarregamento, né, que é outra questão, nesse contexto, Jesus teve, vamos dizer assim, essa questão da depressão, no sentido mais profundo ainda, porque ele ia levar o pecado de todos mesmo da humanidade, até das futuras gerações que viria ali a existir. Quer dizer, ia ser uma dimensão mais grave ainda, né? Você Sim, concorda com porque sim, sim, diferente do indivíduo, eu e você, enfim, temos esses momentos, mas com tratamento, né, com processo, depois passa. Mas no sim. contexto de Jesus, como é Muito, que vocês essa questão aí? muito bem, uma ótima pergunta. Eu vou responder com base no meu mísero conhecimento. Então, se alguém aqui quiser complementar a minha fala, tá? Se sintam à vontade. O que eu queria dizer, basicamente, eu queria só ver se eu entendi tua pergunta. A tua pergunta Elias passou por um período ali de exaustão emocional e teve ali a depressão que muitas pessoas acreditam, e eu também acredito que ele tenha sofrido ali da depressão, e fazendo ali uma comparação no momento de Jesus no Getsemane, se ele teve ali também uma... Tem microfone aberto, tá dando interferência. Ah, tá. Eu acho que deu certo aqui já. E então, voltando ali, Jesus no Getsemane, e que o que ele sofreu ali naquele momento de extrema angústia se pareça ou não com a depressão. Essa é a sua pergunta? Sim, porque, como eu falei, né, enquanto o indivíduo, a pessoa que tem esses momentos, ela é só única, mas ela não está levando fardo de ninguém, pecado da humanidade, tá entendendo como é que eu Sim. estou falando? Mas Ah, naquele caso, maravilha. era só Jesus e não tinha mais ninguém, era só ele, levando Sim, praticamente 100% da humanidade. Aí sim. eu pensei em termos assim, emocionais e psicológicos, quando Jesus Uhum. falou, está profundamente triste até a morte. Seria esse quadro que Jesus também estava naquele momento, nessa situação? Maravilha. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o que é a depressão. Eu discordo um pouco quando a gente fala que depressão é excesso de passado. Isso não é verdade em toda a sua totalidade. A depressão nada mais é do que uma desregulação química no seu cérebro, onde alguns neurotransmissores que deveriam agir naturalmente têm ali uma queda e que você precisa ali restabelecer os seus neurotransmissores, seus hormônios. Na maioria deles, a gente está falando da serotonina. Bom, mas como isso acontece? Quando isso chega a fim? Por um exemplo, quando a pessoa... Ah, tá, ok. Eu vou só terminar aqui essa questão do bate-papo, a gente ora e finaliza, tá bom? Porque nós estamos excedendo o nosso tempo.
Vamos lá. Quando a pessoa ela tem dificuldade de produzir insulina, ela tem o quê? Diabetes, certo? O que eu queria explicar com vocês, o que eu queria dizer nisso, é que a depressão, ela é fisiológica também. Ela é biológica, muito mais até do que psicológica. Não estou falando que uma é mais do que a outra, mas só para dar uma ênfase, para você entender a importância. Para você chegar a um nível de diabetes, você geralmente tem hábitos ruins, geralmente tem genética envolvida, geralmente tem algum pico glicêmico ali envolvido. A depressão também tem aspectos genéticos envolvidos, tem aspectos ambientais que são extremamente importantes e tem aspectos ali do seu modo de viver. Se você realmente não se cuida, não se regula, enfim, você pode acabar ali sofrendo depressão, uma reação química no seu cérebro que não produza os neurotransmissores da forma correta. O que eu queria dizer com isso? Elias, eu acredito que Elias esteve na depressão. Exatamente. Elias, ele esteve ali na depressão porque ele passou por um gatilho emocional que foi de sobrecarga emocional e espiritual, que eu trouxe ali como um burnout, que hoje a gente tem uma palavra para isso, como um burnout, como um pequeno período de extrema exaustão. E ele trouxe na sua mente distorções cognitivas, isso eu estou falando, seguindo ali o viés do TCC, ele trouxe na sua mente distorções cognitivas, nas quais tinha ali pensamentos negativos, que vem ali toda a questão dos pensamentos negativos. Esse foi o fator de Elias. Ele sofreu com uma doença química, biológica, psicológica, que tinha de ver com as suas experiências. No caso de Jesus, ele passou por uma questão que foi suar sangue. Suar sangue. Na medicina, é uma condição raríssima, na qual o sangue ele é secretado junto com o suor. Ele é causado por estresse físico, por estresse emocional extremo e provoca o rompimento de vasos escapulares. E a causa física é medo extremo, estresse intenso, sofrimento profundo, que é tão grande, que dilatam os teus vasos sanguíneos. O que eu queria dizer com isso? Não acredito que o que Jesus passou naquele momento tenha sido depressão, por exemplo. Como eu falei, depressão tem toda uma questão física, fisiológica, biológica, genética, enfim. O que Jesus passou, queridos, foi simplesmente a dor, a angústia, o medo que o pecado faz com a gente. O pecado, o pecado é a morte. Todo ser humano que tem todas as suas ciências ali preservadas, que não está com nenhuma questão, alteração química cerebral, que, por exemplo, a depressão, todo ser humano saudável tem medo de morrer. Ele se faz tudo para evitar com que morra. E quando Jesus sentiu o pecado, ele sentiu basicamente o peso da morte. Era o que deveria ser para todos nós. Nós deveríamos morrer, mas ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Então, isso significa que o que ele sentiu foi extremo. Foi uma condição raríssima que poucas pessoas atingem e que é extremo, assim, não consigo pensar em nada mais extremo. Então, eu não acredito que tenha sido uma depressão, mas foi um conjunto de situações extremas que ele sentiu. Não vou me delongar mais, porque eu sei que a gente passou um pouquinho do horário, mas eu queria convidar você que ainda quer conversar, que ainda quer responder algumas perguntinhas, que está gostando. Não acredito que Jesus tenha tido nenhum transtorno, tá, Hernanes? Não tem nada a ver com transtorno. O que Jesus passou foi uma situação isolada, que foi os o sentimento de ter sentido em todo o seu corpo, e fisicamente, como eu falei, e emocionalmente, o pecado de toda a humanidade. Então, não tem de ver com transtorno, não tem de ver com nada biológico da situação de Jesus. Jesus era saudável, era uma pessoa saudável, que cuidava da saúde, se alimentava bem, dormia bem, mas ele não passou por nenhum transtorno.
Então, era basicamente isso. Convido agora vocês para orarem. Quem quiser continuar conversando, eu tenho mais algumas perguntas, gostaria muito de conversar com vocês, mas eu sei que o horário está se delongando, então a gente vai orar agora, e quem quiser continuar, a gente continua, tudo bem? Oremos então. Eu acho que eu posso até abrir o vídeo, não sei porque eu não abri antes, mas tudo bem, vamos lá. Oremos então. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, eu gostaria, peço licença, de ler aqui, nessa oração, algumas frases que eu já tinha separado, que eu senti no meu coração. Deus envia, mas também sustenta. Cansaço não é fracasso espiritual. O sussurro de Deus aparece quando desaceleramos. Senhor, essas frases, de toda forma especial, eu separei para falar no final, eu gostaria que ela ecoasse nos ouvidos, no coração de cada pessoa aqui presente. Que elas entendam, Senhor, que é normal e é estritamente do ser humano você sentir cansaço e exaustão emocional. Mas não é normal persistir nesse estado. Que eles entendam e não tenham medo, assim como o Elias, de estar nesse estado. De que se eles se sentirem exaustos emocionalmente, que eles entendam que há cura, que isso pode ser finalizado. Que eles entendam que o Senhor os tem na sua devida importância. Que eles não estão sozinhos e de que existem muitas pessoas passando por isso e que existem pessoas precisando de cada um deles para passarem por isso também. Pai, que eles entendam que nós precisamos desacelerar, que eu também entendo, na verdade, que nós precisamos desacelerar para escutar a tua voz, escutar a voz do teu Espírito Santo, para entender que através dali que nós iremos ver um Pai presente, que nos ama, que nos cuida e que importa com a nossa vida. Com bilhões de pessoas no mundo, nós somos importantes e somos amados por Cristo. Então, nesse momento, eu entrego a vida de cada um. Entrego também alguns pedidos que foram colocados. Eu gostaria de ler, peço licença para ler rapidinho, porque a gente acabou não falando, mas foi o pedido isso aí. Foi o pedido da Neide, que ela fez aqui, que ela pediu para que orassem pelo Claudemar, que tem 64 anos, que ele foi operado do coração e por questões de estresse. Também pede pelo filho Gabriel e Isaac e pela sua vida espiritual. E faço o pedido dela, o pedido de todos nós, que o Senhor nos ajude, nos auxilie nas nossas questões espirituais e que nós possamos entender que o espiritual existe e que o emocional também, e que ambos precisam ser cuidados. Esteja com cada um de nós, hoje e sempre, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, que o Senhor seja eternamente louvado e glorificado. Amém. E amém. Então, amém, querida Luana, muito obrigada. Amém. Você é maravilhosa, mais uma vez. Amém. Nós somos gratos a Deus pela sua presença aqui no Gibeonitas. Você que é parte dessa diretoria, dessa equipe, né, irmão Marçal? Muito obrigada aí por sempre estar disponível para nos prestigiar e nos fortalecer com a palavra. Pode falar, Sarinha. Só gratidão mesmo, menina. Coisa maravilhosa. Beijo, linda. Essa menininha é bênção de Deus. Deus te abençoe e nos vemos na próxima quinta, né? Sim, bem lembrado. Na próxima quinta, nós teremos a presença de psicólogas. Na verdade, esse mês inteiro, nós teremos 2 convidadas especiais, a psicóloga Gabriela Bortolini e a psicóloga Késia. Hoje era para a Gabi falar aqui com vocês, minha amiga querida, maravilhosa do meu coração. Falei com ela, infelizmente, ela não pôde estar aqui presente, por isso eu estava, mas semana que vem vai ter elas, então vai ter conteúdo de altíssima qualidade pra gente. Então, mas aqui só tem conteúdo de altíssima qualidade, viu? Amém por isso. Os níveis dos nossos psicólogos aqui são demais, a começar por você, viu? Obrigada, Lu. Eu mandei com Deus, então. Para
Maria Thaís está precisando muito, mas não chegou no celular dela. Esses dias ela estava pedindo oração na sala.